eu queria falar um pouquinho, né, de como que aconteceu do Senhor, né, da maneira que o Senhor falou comigo acerca de coragem. Na verdade, no dia do culto das mulheres, que foi em novembro, que eu ministrei, naquela mesma noite, eu lembro que eu falei aqui que Deus às vezes me acordava de madrugada, falava algumas coisas, né? E naquela noite Ele me acordou de novo. E aí, naquela mesma noite do culto, e aí Ele me acordou e Ele falou, olha, os dias, Deus é muito assim, né? Aquela coisa, acorda, né? Tá tudo bem. Não, Ele acorda e fala, entendeu? E se cala, e aí você fica assim, né? E aí Ele me disse, Ele falou assim, olha, os dias, 2021 será um ano muito difícil. Será um ano muito difícil. E quem estiver firme vai permanecer, mas muitos talvez se percam. Sabe? E como o pastor Vilela tem falado, e como tem sido falado tantas e tantas vezes nessa igreja, né? E de lá para cá, e ele falou isso comigo e eu, nossa Deus, né? E assim, eu fiquei apavorada, né? Eu fiquei pensando, porque eu não pensei que era, nossa, é para a igreja, era para mim que ele estava falando. Só que eu faço parte de um corpo, né? E o que me atinge a minha igreja também. E o que atinge você também me atinge, né? Então Deus estava falando com a gente. E aí eu acordei no outro dia e falei com o Marcelo, falei, nossa, amor, Deus falou assim comigo e tal. Mas mesmo quando eu sou uma pessoa que eu preciso de muitas provas, né, de se é Deus mesmo falando. Eu tenho um pouco de medo. E aí eu falei, bom, amém, né, Senhor? O Senhor está falando, então é para mim. Então, se eu tiver que consertar alguma coisa na minha vida, que seja agora. Né? Que o Senhor fale ao meu coração aquilo que o Senhor quer que seja consertado na minha vida, porque eu quero fazer parte daqueles que vão permanecer. Eu não quero fazer parte daqueles que não vão permanecer. E eu fiquei com um temor muito grande no meu coração depois daquela palavra, né? E aí, quando a pastora Sandra falou, e aquilo ficou ruminando, eu orando em relação a isso, e quando a pastora fez o sorteio e falou que seria em fevereiro, o culto das mulheres, né, da nossa macro, eu comecei a buscar em Deus. E aí, Senhor, o que o Senhor quer, né? O que o Senhor quer falar? O que o Senhor tem para nós? E buscando em Deus, perguntando para o Senhor, e Ele falou essa palavra no meu coração, coragem. Eu falei, nossa Deus, mas coragem, o que tem a ver com a gente se consertar? Não sei, fiquei meio perdida, né? E orando e buscando a Deus, eu falei, bom, eu preciso que o Senhor me confirme se é isso mesmo, porque eu não quero fazer nada do meu coração, da minha alma, dos meus sentimentos. Então, eu preciso que o Senhor me confirme. E aí, eu falando, Deus, eu preciso de confirmação. E eu falei, não, Senhor, no culto, eu vou ver o que o Senhor vai falar através dos nossos pastores para o ano de 2021. E aí, se for isso mesmo, o Senhor vai confirmar. E agora eu queria passar um vídeo rapidinho, para que, e é interessante, né, que nessa mesma semana a Roberta começou a fazer uns quadros proféticos, né? E se vocês não estão vendo no Face, vai lá, gente, vale muito a pena, para que a gente se lembre realmente das promessas, né, daquilo que o Senhor falou aos nossos corações. E aí eu falei, nossa, realmente a gente precisa ter gravado dentro de nós as coisas que o Senhor fala, né? E aí eu busquei, eu ia pedir para ter mostrado fazer, mas não deu tempo, porque essa direção Deus me deu na terça-feira. Para eles é muito difícil pedir coisas muito em cima da hora, porque eles têm muita coisa para fazer, mas meu marido, lindo, né, fez para mim. E a gente vai rever algumas das promessas que o Senhor fez, algumas das palavras que Ele falou conosco na virada do ano. Amém? Eu já te dei a palavra. Se você ficar olhando para as nuvens, para essa chuva que está ocorrendo, nada vai acontecer. E Deus ali estava já tratando do meu coração. Por que eu estou falando isso? Para te dar um alerta logo no início desse ano. Não fique olhando as nuvens. Esse ano é um ano de colheita. Amém? Ah, pastor, mas eu não estou muito bem financeiramente. Ah, eu estou até desempregado. Está muito complicada a situação. Não fique olhando as nuvens. Esse é o ano da colheita. Amém? Eu quero dizer para você que você vai colher muito na sua família nesse ano de 2021. Mas para isso, você precisa parar de olhar para as nuvens. Da mesma forma que você lançou a sua semente no meio de um vento contrário, você vai colher. Mas você só vai colher, nós só vamos colher se nós ignorarmos essas nuvens, que muitas vezes é o diabo mesmo que traz sobre a nossa vida. O Senhor, desde quando começou a pandemia, Ele mostrava, e era muito claro,
Muitas pessoas sentadas no sofá e olhando, cruzando os braços e esperando a pandemia passar. Queridos, a pandemia está passando, mas virão outras ondas de temporadas difíceis nas nossas vidas. E nós vamos vencer, sabe por quê? Porque a coisa nova que Deus está fazendo é dentro de mim e dentro de você. Para 2021, eu tenho certeza que nesse próximo ano, o que Deus quer de cada um de nós é que nós sejamos ousados, que nós sejamos corajosos, porque quando o Senhor nos dá condições de fazermos algo, a nossa célula, edificar a nossa casa e tantas outras coisas que nós plantamos, nós precisamos ser ousados, nós precisamos ser corajosos. E para pregar o Evangelho, queridos, nós precisamos dessa ousadia. Para anunciar a palavra de Deus, nós precisamos dessa ousadia. Saber que esta palavra é viva e que ela se cumpre quando nós abrimos as nossas bocas. Porque se nós apenas olharmos a palavra, se nós apenas meditarmos e guardarmos a palavra para nós, não vai acontecer nada. Eu quero te dizer, esteja preparado para os desafios que o Senhor vai colocar na sua frente nesse próximo ano. Desafios de você ter certeza que o que está escrito nesta palavra vai acontecer. Então, esteja preparado para ser ousado, para ser corajoso agora em 2021. Amém? Amados, eu creio, os finais dos tempos estão aí, está se aproximando, e nós, amados, olhamos que dias de lutas estão por vir. Nós estamos vivendo um ano difícil e pode passar por uns dias aí, amados, mas as lutas, elas vão continuar, e nós, então, precisamos saber que Deus, Ele sempre antecipa, nos preparando. E hoje, amados, nesse final desse ano de tanta luta, num ano que possivelmente nós vamos entrar, que será um pouquinho melhor, mas eu quero dizer, queridos, você vai passar por lutas, você vai passar por tribulações, assim como eu, assim como toda a terra, mas nós temos um Deus, nós temos uma fé num Deus, uma fé que nos sustenta, uma fé que nos enche de vida. E eu quero dizer, amados, nós, pela fé, uma fé firme, uma fé forte, queridos, uma fé não enfraquecida, nós podemos, queridos, ver realmente as promessas de Deus já se cumprindo em nossas vidas, mesmo diante de grandes lutas. Mas nós precisamos batalhar nossa fé, nós precisamos guardar a nossa fé, queridos, sabe, batalhar pela fé, nos enchendo mais da palavra de Deus do que dos nossos sentimentos. Amém. Amém, igreja? Então é isso. O Senhor realmente Ele se antecipa e Ele fala com os seus. Mas eu também fiquei muito feliz, né, por entender que é o ano da fé e nós vamos precisar realmente batalhar pela nossa fé nesse ano. Nós vamos precisar batalhar pela nossa fé. E quando eu estava com esse tema no meu coração, e eu fui pensando sobre a palavra, pensando sobre essa palavra, pela palavra de Deus e pela palavra coragem, tá? E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, e eu queria fazer algumas perguntas nessa noite, porque na verdade eu vou ser bem sincera, eu não tenho aqui nenhuma revelação nova, porque tudo, Deus já está falando há várias semanas, né? Desde em todos os cultos Deus tem falado, então é mais do mesmo que eu vou falar aqui. Eu só queria deixar algumas perguntas nos nossos corações, né? Falar algumas das coisas que o Senhor falou comigo. E algo que eu pensei bastante sobre poxa vida, coragem. Mas por quê, né? Por que a gente precisa ter coragem? Só que sabe, queridos, muitas vezes a gente está buscando, né? O mundo busca muito uma coragem que vem do mundo. A gente vê isso aí, os coaches, eu gosto dessa área de coaching, não tenho nada contra, não critico. Eu gosto muito mesmo, eu acho que são pessoas que te motivam, que levam você para frente, que muda a vida de muita gente.
E só que eu tenho um problema com isso, porque tudo que eles fazem são coisas que o mundo ensina, que é um pensamento humano, é algo que a gente faz humanamente falando. Eu não quero viver humanamente falando, eu quero viver sobrenaturalmente, né? Então, eu fiquei pensando muito sobre isso, falei, mas Deus, como que a gente faz para ter coragem? Mas uma coragem que venha do Senhor, né? E a primeira coisa que Deus falou comigo, que nós precisamos identificar o nosso inimigo, porque nós temos um inimigo. Às vezes um, às vezes dois, às vezes vários inimigos, sabe? Porque o que eu vejo, o que eu percebo? O inimigo, ele sabe aonde pega no nosso calcanhar, ele sabe aonde pegar. E eu falei, Deus, e em mim, né? O que acontece comigo na minha vida? E eu vou falar de algo aqui que eu nem abro para muitas pessoas sobre mim, né? Ninguém sabe muita coisa, mas eu preciso falar, porque talvez seja o seu inimigo também. A gente vai ter que ter coragem para enfrentar, para confrontar aquilo que o inimigo quer fazer nas nossas vidas, porque muitas vezes a gente sabe que é e finge que não é e deixa passar e no outro dia está tudo bem, mas eu sempre falo, nossa Deus, eu sou uma pessoa muito abençoada por Deus mesmo, né? Como a Jasmine é minha filha, vocês viram, igualzinha, né? No jeito de falar, ela é igualzinha a mim, é minha filhinha mesmo, mas como ela, eu também tinha tudo para ser nada, eu estou aqui. A Maria sabe muito bem disso, viveu comigo, conviveu, né? E eu glorifico a Deus por isso. Eu sou muito abençoada. Mas nós precisamos identificar realmente qual é o inimigo das nossas almas. E eu sempre falo, gente, o inimigo, ele sabe que se ele tocar nas minhas finanças, por exemplo, eu sei quem é meu Deus, eu sei em quem eu tenho crido e vai passar. Né? Se ele tocar no meu casamento, eu fico um pouquinho mais nervosa, porque eu gosto de estar bem com meu marido, entendeu? Então, mas eu sei que eu vou orar, nós já passamos, falei um pouco aqui já passamos por muitas lutas e tal, mas eu sei no Deus que eu tenho crido. Se ele decidir mexer com a minha família, eu também sei no Deus que eu creio, mas ele mexe com a minha saúde. E aí o negócio aperta, porque é algo que a gente não tem, eu não tenho controle, né? Então, eu tenho um problema que se chama endometriose, é isso que me impede de engravidar, e não só por isso, né? Mas essa endometriose, essa doença me impede de muitas coisas, né? E o duro dessa doença, que é uma doença difícil de você identificar. Eu passei por vários ginecologistas antes de descobrir o que eu realmente tinha. E muita coisa eu descobri porque eu fui me informar, não foi porque nenhum médico me falava. E um dos últimos médicos que eu tenho conversado, ele até falou para mim, ele falou assim, olha, a endometriose é um câncer que não mata. Porque você tem todos os sintomas, mas você não vai morrer disso. Mas você vira e mexe, você vai ter sintoma. Então, aí eu falei, nossa, esse é o inimigo da minha alma. Esse é o meu inimigo, é algo que eu preciso batalhar. Por quê? Porque é uma doença que não é uma doença gravíssima, tá, gente? Não vou morrer, fica tranquilo, tá bom? Não vou morrer, não é isso, não é uma doença gravíssima. Mas é algo que tira realmente a minha paz, porque quando eu tenho dor, eu tenho dor. Quando eu não estou bem, eu não estou bem mesmo, né? E é muito difícil, porque na hora que você está, que nem o pastor Eduardo falou domingo, né? Na hora que você está ali com dor, você quer morrer, você pensa que você nunca mais vai se recuperar daquilo, você pede a Deus, me leva, por favor, faz alguma coisa, porque você não tem controle sobre. Eu já fiz cirurgia, eu faço tratamento, tudo que tem, você falar para mim que tem uma coisa de bom, eu vou fazer, né? Fora orar, porque eu creio realmente, né, que eu tenho, eu sempre falo que está em mim, né? Porque isso não é meu, não me pertence, mas está em mim. E esse ano eu decidi, de fato, batalhar pela minha fé nessa área, porque nas outras áreas, realmente, não é algo que eu tenho controle, né? De todas o controle que eu digo assim, o Senhor, eu confio em Deus, então eu consigo administrar muito bem as outras áreas, mas essa área é uma área que é mais difícil para mim. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar o nosso inimigo. Identifique. Sabe, o pastor Vilela tem falado bastante sobre isso, a questão da alma, sabe, você é uma pessoa muito almática, e em cima, embaixo, uma roda gigante, né? Ora em cima, ora embaixo, ora em cima, ora embaixo. Comece a batalhar pela sua fé nessa área, porque o inimigo vai te roubar, assim como ele quer me roubar, se você não se posicionar. Sabe, esse é o ano realmente da fé, é o ano que nós vamos romper. É impossível que a gente viva uma vida com Jesus, com o Jesus que eu estou falando, Jesus, sabe? E nós vamos sermos tratados e curados em todas essas áreas. Eu creio na minha cura, eu decido batalhar pela minha fé nesse ano,
sabe? Eu preciso cuidar primeiramente da minha saúde, né? Às vezes todo mundo, eu quero, nossa, engravidar, ok, mas eu preciso cuidar da minha saúde primeiro, porque se eu não tiver saúde para isso, não vai resolver. Então eu preciso batalhar pela minha fé nisso, porque o diabo, ele sabe que é o que tira a minha paz, porque na hora que você está lá com dor, você fala, nossa, eu sou a pior pessoa, eu não, nem crente eu sou, porque como que eu posso estar nessa situação? É muito difícil. Graças a Deus eu tenho bastante apoio dos meus pastores, das pessoas que sabem, né, que me acompanham, mas é muito difícil para mim isso. Estar falando sobre isso aqui é muito difícil para mim, sabe? Mas eu creio que é importante. Então identifique o inimigo da sua alma. Primeira coisa que a gente precisa entender, qual é o seu inimigo? O que faz, o que tira a sua paz, o que faz você não desejar estar aqui, você querer desistir de Deus, querer desistir da igreja, o que faz você querer desistir? É a primeira pergunta que eu faço para você nessa noite. Identifique e decida lutar contra isso, porque seja o que for que queira tirar você da presença de Deus, não vem de Deus. Você tem que concordar comigo que não vem de Deus. Então identifique, comece a batalhar. E eu quero deixar bem claro aqui, igreja, vocês não estão sozinhos, nós não estamos sozinhos. A gente precisa parar de querer andar individualmente. Nós somos um povo. Como eu disse, o que atinge vocês, atinge a gente. Sabe, a Pamela, ela deve estar vendo o culto. Pamela, eu quero falar para você que nós estamos com você, sentindo a sua dor. Por mais, aliás, sentindo não, porque eu não consigo imaginar a dor que ela esteja sentindo nessa hora. Mas nós estamos com você. Nós estamos, a igreja está com você. E esse ano vai ser assim, ninguém vai soltar a mão de ninguém. Eu não estou falando de feminismo não, tá? Ninguém vai soltar a mão de ninguém nessa igreja, não vai. Nós vamos batalhar todos juntos e nós vamos chegar lá. E eu creio nisso como nunca criei antes. Sabe, você não está sozinho. Onde você estiver, pode ter certeza, vai ter uma galera lá com você. Sabe, se você precisar, estiver num leito de enfermidade, estiver passando uma necessidade, nós vamos estar com você. Eu quero deixar isso bem claro. Nós somos um povo, Jesus está voltando, gente. Jesus está voltando. E nós precisamos nos unirmos como igreja, como corpo. Sabe, chega de mimizinho. Toda vez, eu nunca vou deixar de falar isso aqui. Chega, não dá mais tempo para isso. A gente não tem mais tempo a perder. Amém? Então, queridos, faça isso. Primeira coisa, identifique o inimigo da sua alma, né? Nós vamos ter coragem para enfrentar os nossos medos, porque o medo é algo que paralisa. Hoje mesmo de manhã eu recebi uma ligação. Eu estou assim, eu estou com medo. A hora que eu ouvi essa palavra, eu falei, não, então vamos orar para esse medo ir embora, porque o medo quer fazer isso, gente, com a gente. Sabe? Medo de você falar de Jesus, medo de você... E para eu estar aqui não é fácil também. Eu não gosto muito de pregar na igreja, né? Eu gosto de pregar, de falar com os adolescentes e tal. Mas eu preciso romper isso. Eu preciso também deixar o meu medo de pregar a palavra, de falar a verdade. Sabe? Quais são os seus medos que têm impedido você? O que tem te deixado apavorado, com medo? Sabe, nós precisamos ter coragem, e uma coragem que vem de Deus para enfrentar os nossos medos. Nós precisamos ter coragem para falar a verdade. Gente, parece que a verdade, ela parece que dói nas pessoas. E a verdade que eu falo aqui não é a minha verdade e a sua verdade, mas a verdade de Deus, a verdade da palavra. Porque a gente tem muito isso, a gente quer falar as nossas verdades, né? E não, nós temos que falar a verdade que está na palavra. Eu até falava com o pastor Vilela, eu fui viajar em dezembro, e aí eu fiz as reservas da onde a gente estava, tal. E aí eu fiz pelo Hortal Urbano, que eu tenho um desconto, enfim, eu gosto bastante de fazer reservas por lá. E aí quando nós chegamos, fui eu, Marcelo, minha sogra e meu sogro. Quando nós chegamos lá, a recepcionista, nós fomos para Capitólio, é uma cidade, apesar de ser turística, é uma cidade pequena e muito familiar. A maioria dos estabelecimentos são familiares lá. E essa pousada era uma família, mãe, filha, os genros, né, era assim. E aí ela, aquele jeito mineirinho, tudo bem com vocês? Foi bem de viagem? Então, tudo bem, né? Aquele jeito mineirinho falou com a gente. Aí eu falei assim, olha, a gente fez a reserva, tal, tava o meu nome lá. E ela falou assim, olha, então, sabe o que eu ia te falar? Se você puder falar que, escrevendo, pôr no e-mail que você não veio, eu te dou um descontinho. Falei, eu vou te dar um descontinho de R$40. Eu olhei para ela, aí o meu sogro, minha sogra já olhou para mim assim, né? Falei, nossa Deus. Eu olhei para a cara dela e falei assim,
mas como assim? Não estou entendendo, né? Dei uma desentendida ainda para ver se eu estava realmente entendendo aquilo. Ela falou, não, então se você escreve que não veio, eu também falo que você não veio, e você paga aqui para mim e fica tudo certo. Eu falei, não, eu não vou mentir. Se você quiser pôr o que você quiser, você coloca. Eu estou aqui, como que eu vou falar que eu não estou? Isso, eles não queriam pagar taxa, né? Uma coisa assim. Pro site. Aí eu falei... E eu falei assim... É bom que a Nete interage. Glória a Deus pela sua vida, Nete. Glórias a Deus. Mas então, eles falaram que... Eles queriam que eu falasse... Eu falei, não, mas eu não vou falar isso. Eu estou aqui. Falei, como que eu vou escrever que eu não estou? Que eu vou falar que eu não estou? Eu estou aqui. Aí aquela mulher nem olhou para minha cara mais, nenhum dos 3 dias que eu fiquei lá. Porque a verdade fere. Quando você quer falar a verdade fere as pessoas. Mas nós vamos ter que ter coragem para falar a verdade, gente. Nós vamos ter coragem. Sabe, chega de engano. Né? E como eu disse, falar a verdade de Deus e não a nossa verdade. Né? Nós vamos ter coragem para pregar a verdade. Sabe, a gente não pode mais ficar romantizando o evangelho. Deus, Ele é amor, Ele é graça, Ele é misericórdia, Ele é bondade, Ele é tudo isso. Mas Ele também está voltando, Ele precisa que a gente se conserte, Ele precisa que as pessoas o conheçam verdadeiramente. Sabe, sem romantismo. Ainda existe uma cruz para você carregar. Não se deixe enganar, porque a porta é estreita. Né? E a gente fica romantizando o evangelho. Nós não podemos, nós precisamos ter coragem para pregar a verdade. Sabe, eu decidi isso. Eu sempre fui muito do amor, de pregar graça, amor, bondade, misericórdia. Mas eu sei que Deus também falou comigo. E a gente precisa pregar, falar a verdade. Porque quando nós falamos a verdade que há em Cristo, quando nós falamos a verdade que está na palavra, não é peso, não vai ser pesado. Sabe, a palavra vai estar carregada de unção e a pessoa vai ser convencida pelo Espírito. Mas nós precisamos pregar a verdade, precisamos ter coragem para pregar a verdade. E eu digo para vocês, o Senhor vai começar a colocar pessoas na vida de vocês, para que vocês possam falar da verdade e as pessoas vão ser curadas, restauradas, transformadas. Sabe, comecem a crer nisso, mas tenha coragem para abrir a sua boca e falar, como a pastora Sandra ministrou. Tenha coragem para isso, nós vamos precisar dessa coragem. Nós precisamos de coragem para fazer o que precisa ser feito. O Giovanni falou sobre isso. Gente, eu estou dando uma pincelada em todas as pregações aqui. Né? Precisamos ter coragem para fazer o que tem que ser feito. Tem que fazer, vamos fazer e pronto, acabou. Sabe? Ai, não dá para ficar mais no ai. Tem que fazer, faça. Faça o que tem que ser feito. Tenha coragem de fazer o que tem que ser feito. Sabe? Proponha no seu coração de fazer o que você se propôs a fazer no começo do ano. Não desista disso, vá até o fim. Nós precisamos ter mais ousadia, né, de ir até o fim naquilo que nós nos propusemos a fazer. Amém? Nós precisamos ter coragem para isso. Precisamos ter coragem para dizer sim. Para dizer sim, principalmente ao Senhor. Precisamos ter coragem para dizer sim a Deus. Sim, Senhor, eu aceito. Sim, eu recebo. Sim, eu faço. Sim, Senhor. Precisamos ter coragem para falar sim. Nós precisamos ter coragem para dizer não. Muitas das vezes a gente tem falado sim porque a gente tem que dizer não e está falando não porque a gente tem que dizer sim. Nós precisamos ter coragem para falar não também. Como é libertador falar não. Eu era uma pessoa que, para agradar todo mundo, eu sempre falava sim, porque eu tinha necessidade que as pessoas gostassem de mim. Sabe? Hoje eu já sou mais liberta disso. Se você não gosta de mim, você que está perdendo. Então, paciência. Mas eu era muito assim, eu tinha necessidade que as pessoas gostassem de mim. E com isso eu só falava sim, sim, sim. Marcava 1000 compromissos, 1000 coisas ao mesmo tempo, porque eu precisava que as pessoas gostassem de mim. Então eu pensava que se eu dissesse só sim, eu seria mais amada. E que engano, era totalmente ao contrário. Por quê? Porque eu acabava marcando um monte de compromisso, me comprometendo com um monte de coisa que eu não dava conta de fazer. E as pessoas aí tinham o efeito contrário, ficavam com raiva de mim. E aí quando eu comecei a falar não, ai que libertação, gente, nossa, a melhor coisa da vida é você aprender a dizer não, sabe? Aprenda a dizer não. Não para o pecado, não para suas vontades, não para aquela pessoa que fica querendo que você faça algo que você não quer fazer, que você não pode fazer, que não dá para fazer. Nós vamos ter que ter essa coragem nesse ano.
E nós vamos ter que ter coragem para nos humilharmos. Né? Como nós estamos orgulhosos, como o mundo está orgulhoso. Gente, hoje em dia, a gente foi no mercado sábado antes de vir para o culto aqui. E aí, o Marcelo estava dentro do carro, eu estava dentro do carro. E tinha um rapaz que estava com uma criança no meio da rua, dentro do mercado, né? Mas no meio, literalmente. E aí o Marcelo estava saindo com o carro. E aí ele deu uma segurada, porque ele estava com uma criança. E o cara fortão, assim, bombadão. E a gente estava com o vidro do carro fechado, com o ar ligado. E ele olhou pelo espelho do retrovisor e começou a, chamar o Marcelo. Tirou o óculos, sabe? O homem faz isso, né? Quando fala que tirou o óculos da cara, assim. O Marcelo dentro do carro não tinha falado nada, gente. Se é uma outra pessoa, vai fazer o quê? Vamos ver então qual é que é esse negócio aí. Sabe? Porque as pessoas estão assim, ninguém aceita, né? Ninguém aceita, mas nós vamos ter que ter coragem para nos humilharmos. Para pedir perdão. Porque o mundo está precisando ver isso. Se o mundo não ver essa diferença em nós, então nós estamos fazendo tudo errado. Estamos fazendo tudo errado. Se nós não fizermos nosso papel como cristão, nós estamos fazendo tudo errado, gente. Então a gente vai ter que ter coragem para nos humilhar. Eu até falava com a pastora ontem, né? A gente falando sobre a Pamela, como eu fiquei muito sentida mesmo com a perda dela, muito mesmo. Acho que como que eu nunca fiquei com ninguém assim, eu não tenho amizade, relacionamento, de contato com ela, mas como eu disse, é minha irmã em Cristo, sabe? Ela sofre, eu sofro. E a gente falando sobre isso, a gente falava, nossa, como que você se coloca no lugar da pessoa assim? Não dá, é muita dor e tal. Ela falou assim, Cris, realmente a gente precisa... E a gente falando sobre várias coisas, e uma das coisas que nós falamos foi exatamente isso. A gente não sabe o nosso tempo nessa terra. Sabe, a gente não sabe, talvez a gente morra, a gente parta, né, sem nos humilhar, sem pedir um perdão, sem perdoar uma pessoa, gente, que gravíssimo isso. Isso é muito grave. Então nós vamos ter coragem de nos humilharmos esse ano, amém? Esse ano não, sempre, todos os dias da nossa vida. E vamos ter que ter coragem para confrontar nossos pecados e nos convertermos de verdade. Isso é duro. Mas cada um de nós, a gente sabe onde nosso sapato aperta. A gente sabe aquele pecadinho escondido que está lá, que a gente não quer falar, mas o negócio está ali, a gente está fazendo. E a gente acha que só existe pecadinho e pecadão. Mas se você está mentindo, você está pecando. Sabe? Se você está pecando. E a gente começa só a olhar pecados grandes e acha que está tudo bem. E a gente vai ter que ter coragem de confrontar os nossos pecados nesse ano. Para que a gente se converta de verdade. Tenha coragem de confrontar você mesmo. De se olhar no espelho e conseguir ver, se olhar e ver os seus pecados e decidir se converter. Decidir abandonar, decidir deixar isso. Que está tirando você da presença de Deus. Que está fazendo com que você saia, né? Com que você se distraia. Porque o pecado faz a gente se distrair demais. É isso que o pecado faz, nós vamos ter que ter coragem para nos convertermos de verdade. E rapidamente, muito rápido mesmo, eu só quero deixar uma palavra, que está lá em Lucas 24, eu vou ler primeiro, né, do 13 ao 16, porque o que o Senhor falou comigo, né, que para termos coragem, como a pastorada falou aqui, inclusive, ela nem sabia, mas ela falou, que as pessoas, aqui no vídeo eu nem sei mais, estou falando tanta coisa falando, eu estou com tanta coisa na minha cabeça, está sendo gravado no meu coração realmente essas palavras, mas que a gente fica como cegos, né? A gente fica como cegos, nossa, está tudo acontecendo, eu estou lá, cego. Então lá em Lucas 24, fala assim, deixa eu abrir aqui que eu perdi. Primeiro eu vou ler do 13 ao 16. Fala assim. Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecessem.
olha que terrível, né? Aqui Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e ele já tinha feito algumas aparições, e as pessoas não reconheciam Jesus, e esses 2 discípulos estavam justamente indo para Emaús. Eles estavam saindo de Jerusalém, que Jesus tinha falado, fique em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder, mas eles estavam indo para Emaús. E o interessante é que eles iam conversando, estavam lá os 2 andando, conversando, e Jesus parou do ladinho deles, parou do lado deles e tal, e Jesus falou com esses dois discípulos, e eles não viram que era Jesus, eles não viram que era Jesus, eles estavam como cegos. E para que a gente tenha a coragem que vem de Deus, nós vamos precisar que Jesus abra os nossos olhos realmente. Nós vamos precisar que Ele tire a cegueira da nossa visão, do nosso coração. Nosso coração pode ficar cego também. E interessante, né, que Emaús significa, eu fui buscar, né, as informações, e Emaús significa fontes de águas quentes. Olha que legal, né? E Jerusalém significa lugar de paz. Então quer dizer, eles estavam saindo do lugar de paz para ir para as fontes de águas quentes. E muitas vezes a gente está assim, né? Ai, que gostoso. Eu confesso que quando começou a pandemia, as primeiras semanas eu gostei. Ficar em casa sem vir no culto. Nossa, que gostoso. Né? Descansar um pouco. É verdade. Não, gente, estou falando, pelo amor de Deus, entenda. Estou falando porque a gente teve que ficar em casa. Não por causa da pandemia. Tá? Consertei, né? Tá bom. Ah, pelo amor de Deus, gente, a pandemia não é bom não, entendam isso. Mas no começo de ter que ficar em casa, eu falei, nossa, vou descansar um pouco, tal. Não por causa da pandemia, já expliquei aqui. Mas eu falei, poxa vida, para descansar um pouco e tal. Mas, gente, começa a ficar confortável, começa a ficar gostosinho, né? Ai, que delícia. E tem gente que ainda não voltou para a igreja porque ainda tá confortável, tá gostosinho. Tá indo para Emaús. O que foi, gente? Errei? É? Ah, então tá bom. Não, porque é gostosinho ficar em casa e não voltou ainda. Ah, então tá bom. E não voltou por quê? Caminho de Emaús, olha só que delícia. Fonte de águas quentes. Né? E tá lá. Ai, que delícia, ficar só aqui. Sabe? E não quer participar, não quer estar com o povo. Gente, nós precisamos deixar que o Senhor abra os nossos corações. Esses discípulos, quando o nosso coração está buscando outra coisa que não é Jesus, nós corremos um grande risco de perder Jesus na nossa jornada. E o que eu tenho percebido muito é isso. Nós estamos buscando tantas outras coisas. A gente quer um trabalho melhor, quer ganhar mais dinheiro, nada contra, viu, Jasmine? Ganha 1 milhão, que eu sei que você é abençoada também. Não tem nada contra isso. Mas o problema está em nós buscarmos outras coisas em primeiro lugar e deixarmos de buscar a Deus em primeiro lugar, buscar as coisas do reino em primeiro lugar. E quando a gente faz isso, quando a gente pega o caminho de Emaús, a gente corre um grande risco de perder o Senhor na nossa jornada e corremos o risco dele aparecer para nós e nós não o vermos e não o reconhecermos. E a gente precisa vigiar o nosso coração. E a gente precisa recalcular e deixar que Jesus abra, como Jesus fez aqui. Eu vou continuar falando, né? Precisamos ver aonde nós estamos construindo. O que nós estamos construindo? Quando você trabalha, quando você acorda de manhã, quando você sai para trabalhar, quando você faz as suas coisas cotidianas, o que você está construindo? Está construindo só nessa terra ou você está buscando construir no céu, tesouros no céu? Porque a gente está fazendo muito isso. Nós estamos invertendo as coisas. Sabe, já não é mais, eu vou te buscar em primeiro lugar o reino. Não, eu vou buscar o meu conforto, eu vou buscar ganhar mais dinheiro, eu vou buscar ter uma casa melhor, um carro, e isso, minha família tem que ser isso, quero viajar. E a gente busca todas as outras coisas e esquece de buscar Jesus em primeiro lugar. E a gente corre o risco de acontecer como aconteceu com esses discípulos. Eles estavam com Jesus, eles viram Jesus fazer milagres. Eles ouviram, inclusive, Jesus falar que ele teria que passar por tudo que ele passou, que ele morreria, que ele ressuscitaria. E eles não se ligaram nisso. O que eles foram fazer em Emaús? Quem mandou eles irem para lá? Quem mandou? Mas é interessante que o texto também fala que eles estavam muito chateados porque tinha acontecido isso com Jesus. Eles estavam tristes. Eles estavam magoados, chateados. Poxa vida, Jesus morreu. Sabe, mas eles se esqueceram que Jesus ressuscitou. Eles não se lembraram disso.
E se a gente não tomar cuidado, vai acontecer isso com a gente também. Pode acontecer isso com a gente. Às vezes nós estamos caminhando andando com Jesus, vendo Jesus fazer as coisas, e nós corremos o risco dele estar ao nosso lado e nós não o reconhecermos, por buscar outras coisas. Nós precisamos construir no céu, parar de ter esse pensamento de construir só na terra. E eu não tenho nada contra, sabe, nada mesmo. Você trabalhe, que você prospere muito, porque como eu disse, a bênção que chega até você, chega até mim, porque eu sou abençoada, porque você é abençoado também. Eu creio muito nisso. Não estou falando aqui que você não tem, então a partir de amanhã eu vou andar com roupa de saco, de pano. Não é isso que eu estou falando. Construa mesmo, trabalhe, mas que o seu pensamento toda manhã seja Jesus. Como que eu posso buscar, em primeiro lugar, o teu reino, Senhor? E as outras coisas vão ser acrescentadas. A gente precisa pensar nisso. Porque quando você acorda, qual é o seu primeiro pensamento? Qual é o seu primeiro pensamento? O que vem à sua mente? Porque aonde está o teu tesouro, está o teu coração também. Então, aquilo que você pensa primeiro, porque você primeiro dormiu pensando, né? Porque geralmente comigo é assim, se eu durmo pensando muito em alguma coisa, eu acordo pensando naquilo. O que você tem feito? Onde você tem construído? Sabe por quê? Eu li um livro da Júnia Hayashi que chama Nada Mais Importa. E, nossa, aquele livro me impactou bastante, porque ela fala justamente sobre isso. Até escrevi uma frase que tem no livro, que fala assim: Jesus não quer uma parte da nossa vida, Jesus quer tudo da nossa vida. Ele quer tudo. Você está disposto a dar tudo para Jesus? Ou, isso aqui dou, isso não, isso aqui mais ou menos, esse pecado não, isso aqui também não entrego. Ele quer tudo de você, porque Ele fez tudo por você, tudo. Então Ele quer tudo. Por que Ele quer tudo? Porque Ele é um Deus mau, egoísta? Não. É porque Ele sabe o que você precisa de verdade. Porque a gente pensa que precisa de muitas coisas, mas não é assim que funciona. Então, será que você está disposto a dar o tudo para Ele? Será que nós estamos dispostos a entregar tudo, a dar tudo para Ele? É interessante, né? Como eu falei aqui dos coaches, né? E eu não estou criticando realmente, porque eu gosto muito dessa área. Gente, ele tem muitos coaches por aí, muito famosos, que estão fazendo mais mudanças na vida das pessoas do que nós estamos fazendo na vida das pessoas. E é engraçado, porque eles falam, né? Tem um que eu acompanho muito, e ele fala das 5 áreas da nossa vida. Então, ele fala que nós temos que ter equilíbrio na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira, familiar, na saúde, nos relacionamentos e nos negócios. Ele fala isso. Só que ele fala que tem que haver um equilíbrio, né? Então você precisa ser equilibrado nisso, precisa ser equilibrado naquilo. Só que espiritualidade, ele fala: olha, você adore o Deus que você quiser, seja lá o que for que você goste, mas você tem que ter um lado espiritual. Quando a Bíblia fala o quê? Não, busque em primeiro lugar o reino. E muita gente mudando suas vidas, crendo nisso. Não, peraí, né? Melhor, né? Então eu posso só ir na igreja, porque tá bom. Eu estou cuidando da minha vida espiritual, estou indo no culto, tá tudo bem. Então eu vou avançar em todas as outras áreas. Mas não é isso que o Senhor fala para nós, né? E eles estão fazendo muitas mudanças, gente. Eu vejo eventos que esses caras fazem, 3, 4, 5 mil pessoas, sabe? E eu fico pensando, falo, meu Deus, cadê nós nessa história, né? Mudando as vidas, realmente falando, olha, não é só 5 áreas da sua vida, não. Pega todas essas áreas e entrega para Jesus. Ainda tem uma cruz para você carregar aqui. Não acha que a sua vida vai ser só facilidade, não. Sabe, com Deus, Ele nos ajuda, Ele pega na nossa mão. Nós cremos, Deus faz os milagres, sabe? Não é só luta, né? A gente pensa que, nossa, então, meu Deus, vou passar a sua luta. Não, você vai ter a oportunidade esse ano de batalhar pela sua fé e através da sua fé ver milagres. Você tem que pôr isso, na minha mente está isso. Eu estou tendo a oportunidade de ver Deus, de ver a mão de Jesus fazendo as coisas. É assim que eu quero pensar acerca das lutas, sabe? Não ficar só prostrada. Ai, que luta, meu Deus. Ai, quanta luta, Senhor. Ai, que luta, meu Deus do céu. Não, é uma oportunidade de você batalhar pela sua fé, de fato, sabe? E ver os milagres, ver Jesus fazendo as coisas, amém? Depois do 17 ao 19, ele fala assim: E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Jesus falando com eles. Jesus estava do lado deles caminhando. E Jesus falou isso para eles. O que vocês estão conversando? Parafraseando aqui, né? O que vocês estão conversando aí, né, entre vocês? E eles responderam assim:
E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu, só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Ainda deu bronca em Jesus ainda. E ele lhes perguntou: quais? Aí Jesus também, né? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E aí eu vou continuar aqui até o 20. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então quer dizer, Jesus estava falando com eles e mesmo assim, eles deram uma bronca em Jesus ainda. Você não sabe o que está acontecendo? Jesus, o que é? E eles ainda falaram, nós esperávamos que fosse. Eles caminharam com Jesus e nós corremos esse risco, gente, de caminhar com Jesus e não reconhecê-lo e não percebê-lo na nossa jornada, sabe? E querer tomar o caminho de Emaús quando a gente tem que estar em Jerusalém. Sabe, a gente precisa ter isso muito claro dentro do nosso coração. Não corra o risco de achar que você está andando com Jesus e você não está. Não corra o risco de fazer isso na sua vida. Buscando tantas outras coisas que não é o Senhor. Buscando tantas outras coisas que não é o reino. Como eu disse, tenha equilíbrio. Não precisa ficar alienado, sabe? Mas saiba o Deus que você tem crido. Entenda que é sobre Ele, é para Ele, é por Ele, é tudo para Ele. A sua vida tem que ser dele 100%. Jesus não quer só 90% da sua vida, Ele quer 100%. Ele quer 100%. E para nós alcançarmos o céu, para nós alcançarmos o Senhor, nós vamos precisar dar 100% para Ele. Nós vamos precisar. E essa tem sido a minha oração. Deus, eu não quero. Eu já tive várias conversas de tempo para cá com o Marcelo. Amor, se tiver que consertar alguma coisa, vamos consertar. Mas eu quero viver uma vida de fato para Deus. Sabe, eu quero viver uma vida de fato para o Senhor. Eu não quero correr esse risco de não reconhecer Jesus na minha caminhada. De estar comigo e eu não reconhecê-lo. Eu não quero correr esse risco. Só que Jesus é tão bom, Deus é tão bom, que olha o que Ele ainda fez, né? E aqui já vou encerrando. Conhecer a Jesus nos faz crer corretamente. Porque como eu disse, os coaches, as pessoas que trabalham com motivação, esses livros de autoajuda e essas coisas, bom, muito bom. Só que é algo que vai passar, se você, né, vai passar. Porque eu não consigo crer em mudanças verdadeiras que não são feitas por Deus na nossa vida. Eu não consigo crer. Pode até ser que dure um tempo, mas vai passar. Agora, o que Deus produz em nós permanece para sempre. As mudanças que Ele faz em nós permanecem para sempre. Por isso que conhecer a Jesus nos faz crer corretamente. Quando nós conhecemos, nós cremos corretamente. A gente deixa de crer em outras coisas, deixa de crer só naquilo que o coach falou, que o livro da autoajuda falou. E a gente começa a crer em quem a gente tem que crer realmente. E aí, o versículo 24, o versículo do 25 ao 33 fala assim: E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Isso aqui daí é Jesus falando para eles, né? Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e encontrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que iam para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fique conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Então, Jesus falando, né, com eles, honestos, meu Deus, o que são pessoas honestas, sem entendimento? Né, falando, Nes, até quando? Vocês não entendem, né? Tardos de coração para crer no que os profetas disseram. E eles conversando, e Jesus estava querendo sair. Eles falaram: não, fica com a gente mais um pouco. E aí Jesus ficou. E aí no versículo 29 fala assim, no 30, desculpa. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se os olhos então e os conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Aleluia por isso.
E olha que interessante, né? Jesus, no momento que Jesus partiu o pão e começou a conversar com eles, foi aberto os olhos daqueles discípulos. Foi nesse momento. Olha a importância da mesa aqui, a importância da comunhão. Eu disse aqui, eu repito, né? Você não vai estar sozinho esse ano. Não se sinta, se você se sentir, procure, sei lá, alguém, os pastores, não sei. Mas não fique sozinho, não se sinta, porque na mesa, gente, na mesa tem cura. Sabe, vira e mexe quando eu não estou bem, eu pego uns café da manhã, uns negócios lá da tarde, sei lá, vou lá na casa do pastor Vilela, da pastora Sandra, vou lá na casa da pastora Adria, sabe, e sento na mesa, porque na mesa tem cura. Na mesa de Jesus tem cura. E a gente precisa disso, a gente precisa que o Senhor abra os nossos olhos. E foi no partir do pão que os olhos daqueles discípulos foram abertos, sabe? E muitas vezes, talvez você não se sente numa mesa fisicamente com Jesus. Mas se você sentar com qualquer um dele, você vai estar sentado com ele. E como eu gosto disso, gente, como eu gosto. Eu sou uma pessoa, eu sou muito boa ouvinte, eu gosto de ouvir bastante, eu escuto as pessoas. Eu gosto, eu tenho esse dom, eu acho, sei lá, de ouvir, né? Às vezes eu escuto 1 hora e falo 1 minuto, mas eu gosto disso. E vira e mexe, eu tô aqui na igreja, às vezes tem algumas meninas, algumas adolescentes que vêm de vez em quando aqui, falam um oi, conversar um pouco comigo, e a gente passa ali 1, 2 horas conversando, eu nem percebo, e eu tô conversando com elas, gente, não é porque é adolescente que elas estão vazias de Deus, pelo contrário, os adolescentes dessa igreja são cheios de Deus. E conforme eles vão falando, eu vou bebendo deles. Eu bebo, eu fico, a gente conversa. E vou bebendo ali, ó, bebendo de Deus através da vida deles. E aí eu vou na mesa, vou na casa dos meus pastores, eu bebo deles. Bebo. Sabe, qualquer pessoa que você, aqui dessa igreja, que é um crente cheio do Espírito Santo, você vai poder beber da vida dele. Beba mesmo, não fica com sede não, vai beber. Água que vem de Deus, tá? Não fica com sede, não. Bebe da fonte, sabe? Bebe da fonte. Não tenha vergonha de passar as coisas sozinho, de abrir o seu coração, de receber uma cura, de participar do pão. Porque você estando na mesa com essas pessoas aqui, você está na mesa com Jesus, sabe? Permita que o Senhor abra os seus olhos através dessa comunhão, através desse partir do pão. Foi assim que foi aberto os olhos desses homens. Faça isso. Como é bom beber de vocês, gente. Como é bom beber da minha igreja, né? De cada um aqui. Cada pessoa que eu recebo de Deus. É muito bom, é maravilhoso isso. Não permita, né, que você fique com seus olhos cegos. Que tristeza. Andar sem direção, andar cego, andar sem rumo. Que triste isso. Né? Sendo que você pode ter os seus olhos abertos e ver Jesus. Verdadeiramente ver Jesus. Não só de ouvir falar, né, mas de estar com Ele. E aí, para encerrar, acho que o grupo já pode subir, né? De louvor, já pode subir, por favor. Acho que eu terminei todos os versículos. Isso. Então, e aqui ele termina falando, né, que eles voltaram com os 11. Voltaram a estar com os 11, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão, porque Jesus fez a mesma coisa com os discípulos. Jesus fez a mesma coisa com eles. E aí depois Jesus fala, né? Fala assim: são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao 3º dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. A ordem do Senhor é essa para nós. Quer pregar algo? Pregue isso daqui, ó. Arrependimento e remissão dos pecados. Essa é a ordem de Jesus para nós. Então, se você estava aí no caminho de Emaús, eu declaro sobre a sua vida que você vai voltar para Jerusalém. E vai fazer, e vai cumprir com aquilo que Ele tem para você. Não permita ficar com os seus olhos cegos, apagados. Tenha coragem, sabe? Tenha coragem para desejar do fundo do seu coração, buscar em primeiro lugar o reino.
de estar com Jesus, de conhecê-lo de fato, não só de ouvir falar. Tenha coragem para isso nesse ano. Tenha coragem para confrontar os seus medos, para confrontar as suas vontades, os seus desejos, o seu eu. Ah, como o nosso eu grita, gente. O nosso eu grita demais, demais. Nós precisamos calar o nosso eu. Amém, igreja? É isso que eu quero deixar no coração de vocês essa noite. Que o Espírito Santo realmente, né, toque os nossos corações e que a gente decida ter coragem nesse ano para viver uma vida inteira, sabe? Inteira com Cristo. Amém? Pode fechar os seus olhos. Amém? Eu queria que você se perguntasse nessa noite: qual é o seu inimigo? O que tem impedido você de avançar, de ter coragem? O que tem impedido o seu coração? O que tem falado mais alto? Qual voz tem falado mais alto do que a voz de Deus na sua vida? Que voz é essa que te impede de prosseguir, de seguir em frente, de conhecer a Jesus verdadeiramente, de entregar para Ele o que tem que ser entregue, o que é dele? O que tem impedido você? Qual frustração aconteceu na sua vida que hoje você não consegue entregar? Não consegue se entregar verdadeiramente? Não permita. Decida viver um ano de coragem. Confronte os seus pecados. Se confronte. Confronte a você mesmo e seja livre. Seja livre em Deus para viver tudo aquilo que você precisa viver, que Deus quer fazer na sua vida. Permita que Ele faça. Não deixe que a mágoa, que a falta de perdão te impeça de viver tudo o que você tem que viver. Feche seus olhos. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Louvado seja Deus. Eles pediu para eu vir orar. Eu estarei orando por vocês. Mas eu creio que a coragem maior é de obedecer a palavra do Senhor Jesus. Tudo que a Cris falou se resume nisso. Não tenha medo. Encha-se de ousadia. Às vezes estamos tão envolvidos em tantas coisas e lembramos e nos esquecemos do que disse Jesus, mesmo que por determinados momentos parece que só a morte está nos rodeando. Mas Jesus quer se revelar a nós. Esses homens deixaram a presença dos discípulos, o lugar da paz, Jerusalém, foram em direção contrária, voltando para a casa deles, para Emaús, para um lugar de conforto. Mas graças a Deus, apesar deles não entenderem, por causa de tantas notícias ruins, por causa de tantas lutas, tanta tristeza, que Jesus tinha prometido estar em 3 dias com ele, exatamente aquele dia. Jesus sempre falou que ele ressuscitaria ao 3º dia. E aquele dia Jesus estava ressurreto. Mas Jesus se revela.
e eles voltam para o lugar da onde eles não deveriam de ter saído. Amados, precisamos ter coragem, principalmente diante de tanta notícia de morte. Precisamos ter coragem, sabendo que Jesus prometeu que estaria conosco e que aquilo que parece ser tão difícil se torna algo fácil. Obedecer a palavra de Deus, para quem o conhece, não é difícil, mas é preciso coragem. Abraão, o pai da fé, precisou coragem para deixar sua terra, sua casa, seus parentes, para viver com Jesus, para viver com o Deus Todo-Poderoso e ser aquele que foi escolhido para abençoar todas as famílias da terra. O próprio Senhor Jesus nasceu dele. Sem fé, amados, sem conhecer a presença de Jesus, este mundo nos ilude. Nós cantamos aquele cântico, eu procurei em tantos lugares, em outras pessoas, mas é só em Deus que nós nos encontramos. Ele está sempre conosco. Ele disse: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Você quer o amor de Deus? João diz em 1 de João 5,3: o seu mandamento, o seu amor é esse, que obedecemos os seus mandamentos. Esse é o amor. E ele diz: e os seus mandamentos não são pesados. Creia, com Jesus é fácil. Às vezes levar a cruz parece que é tão difícil, mas cheio de amor. Nós somos fortes. Eu quero orar por você, para que você saia daqui cheio de ousadia, porque quando Jesus fala algo para você, pode seguir, porque você não estará sozinho, você estará com Ele. Não tenha medo, não tenha medo. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Ele é o príncipe da paz. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele está vivo. Basta você crer e dizer: eu quero estar contigo. Aonde o Senhor quer que eu esteja, eu estarei. Amado Deus, eu quero orar por todos vocês. Senhor Jesus, eu quero apresentar a minha vida, e quero apresentar a vida de cada um daqueles que aqui estão nesta noite, daqueles que estão em suas casas, meu Deus, diante de situações terríveis, papai. Senhor, que nós não olhemos para a morte, que nós não olhemos para a tristeza, Senhor, que muitas vezes nos assola neste mundo, mas que nós olhemos para Ti, o Deus da vida, o Deus que gera vida, o Deus que é a própria vida, Senhor. Venha nesta noite, Senhor, com esta vida sobre todos aqueles que estão temerosos, Senhor, porque se olharem para Ti, se tiverem a revelação da Tua presença, hoje estão neste lugar, Senhor, neste lugar aonde está sendo servido a Tua palavra, Senhor. O pão está sendo partido neste lugar. Por isso, meu Deus, eu oro por cada pessoa que aqui está se alimentando desta mesa, se alimentando desta palavra. Esta é, Senhor, a mesa que o Senhor está. Se revele, meu Deus, a cada uma daquelas pessoas que aqui estão, meu Deus, aquelas que estão iludidas, aquelas que estão amedrontadas, Senhor, que hoje elas possam reconhecer que é o Senhor que está falando com elas, é o Senhor que está revelando a Tua vontade a cada uma delas, Senhor. Oh Deus, homens, a Cris, eu, cada um daqueles que aqui falou, Senhor, são apenas instrumentos. Os ministros de louvor, meu Deus, somos apenas instrumentos, papai, mas é o Senhor que fala com cada um de nós. E eu declaro nesta noite a revelação deste Deus que afugenta
todo medo das nossas vidas, porque Ele vem cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia, tocar nas nossas vidas e envolver-nos com esse amor tão precioso, este amor que é o próprio Senhor Jesus, por intermédio de sua palavra, e o verdadeiro amor que é Jesus, lança fora todo medo. Receba este amor, receba este poder, receba esta presença do Senhor Jesus e seja revestido de coragem, de ousadia para avançar e para estar com Ele, porque você, com ousadia, não só praticará a palavra, mas mostrará a glória de Deus pela sua vida. Receba esse poder restaurador, esse poder curador, esse poder fortalecedor, o poder e autoridade do nome do Senhor Jesus. Tão somente creia, porque se tu creres, tu verás a glória de Deus. Receba coragem, receba ousadia, que somente os filhos de Deus podem ter. Receba, porque você vencerá, você romperá, em nome do Senhor Jesus. Coragem, coragem, ousadia, em nome de Jesus, porque milagres acontecerão na sua vida, na sua casa, se tu creres e decidir viver no amor de Deus. Receba em nome de Jesus. Vamos ficar em pé nesse momento. Vamos declarar como uma oração esse cântico. Confia nesse Deus. Ele não te decepcionará. O amor insiste para sempre.